Bem-vindo! Mais um vídeo e aula com seu professor John da Bíblia. Por favor, dar um like e inscreva-se no meu canal. Hoje temos um assunto interessante e muito importante para todos nós para entender como funciona a religião. E eu vou te provar, o cristianismo é raciocínio circular. Fé é raciocínio circular. Tira dúvidas online. O John da Bíblia dá a resposta, porque todos os cristãos, têm perguntas e não é errado questionar a Bíblia, porque você quer prova. Minha explicação é simples para que possa ser entendida por todos nós. Então, o que é fé? Sua fé, cristão, o que é? Qual é o significado de fé? Fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade. Vocês cristãos acham tudo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação. Então procura, leia a Bíblia, vai atrás dos assuntos, procura isso é verdade ou não. Então, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Pensa bem, gente. Então, tudo isso existe só na cabeça da pessoa. Toda a vida do cristão realmente é governada pela fé em a palavra de Deus? A Bíblia? Será? A fé, nos termos bíblicos, quer conduzir uma pessoa a acreditar tendo uma certeza concreta, uma confiança sem espaço para dúvida em Deus. Mas a pessoa não está se consciente ou capaz para entender as dogmas bíblicos. E vocês, cristãos brasileiros, não estudam a Bíblia. Vocês não colocam tudo no lugar certo, na linha do tempo. Então, como podemos conduzir uma pessoa a acreditar em Deus e ter uma confiança sem espaço para dúvida? Como, Então, vou te explicar. Quando você nasceu em Síria, por exemplo, com uma cultura e sua educação muçulmana, com certeza você vai ser muçulmana. Um outro exemplo é quando você nasceu numa família de testemunhos de Jeová. Com certeza, seus pais vão te dar uma educação baseada nas dogmas dessa seita. E, nascido no Amazônia, como indígena, você e sua família adoraram os deuses deles baseado na natureza. Funciona assim. A cultura e o local onde você nasceu, sua família, determinam sua fé. Desculpa. Infelizmente, toda religião cristã ou outra religião usa raciocínio circular ou lavagem cerebral da pessoa pelo caminho de doutrinação e dogmas da igreja. E já começa na infância e cultura da sua própria família. Veja o vídeo da menina. Eu vou te levar para um vídeo de uma menina e a mãe. Presta bem atenção, por favor. Você fazendo isso fica com o coração cheio de pecado. Aqui. Fica cheio de pecado. Olha, muito. Você quer isso? Não. E você quer o quê? Eu quero coração limpinho. E como é que a gente faz? Limpa. E quem é que limpa? Papai do céu. Então a gente tem que pedir o quê? Limpar. Pra ele limpar. E como é que pede? Tem que Lá. Papai do céu, quero que o Senhor limpa meu coração de pecado, eu não quero. E obrigado, Papai do céu, pela mãe. E obrigado, Papai do céu, pela minha casa, pela mamãe, pelo neném, pelo Papai José, que não me trabalha. E obrigada, Papai do céu, pelo mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu amor, que oração linda. O Papai do Céu já limpou seu coração todinho, tá certo? Eba! Então, assim começa a lavagem cerebral, dessa menina, porque a mãe também tinha isto, a mesma coisa. E
Você acha que essa linda menina é capaz para pensar racional sobre assuntos e dogmas bíblicos que a mãe coloca na mente dela? O cérebro dela é virgem. E em desenvolvimento. Ela está sem pecado e ela tem um coração limpo. Não precisa limpar nada. Mas infelizmente a mãe já começou o processo de lavagem cerebral e a menina confia a mãe por 100%. Lógico. Racional é aquilo que pertence o que é relativo à razão, o raciocínio. Este conceito admite diversos concepções como as referências à faculdade e capacidade de refletir, né? O motivo, a causa, o argumento que se usa para apoiar algo. Racional, por consequente, é aquilo que surge do raciocínio, que é conforme a razão, o que é dotado, provido desta. Aqui abaixo veremos o significado de fé e tudo sobre a fé segundo a Bíblia. Primeiro, a ponto-chave aqui. O raciocínio circular bíblico é um argumento baseado em pelo menos duas ou mais afirmações, cada uma das quais só é verdadeira se a outra também for verdadeira. Isso é muito importante para entender e presta atenção, por favor. Vou te dar um exemplo aqui. Uma conversa dentro Mateus e Érica. Então, Mateus é aqui Mateus fala, eu acredito que Deus existe, né? Deus existe. Mas Érica pergunta aqui, por que eu devo acreditar nisso? Que razão você tem? Então, vamos para B. Mateus. Ora, você não leu a Bíblia? Está escrito lá, Deus existe e Deus é o Criador de todas as coisas. Está na Bíblia. É B, né? Mas Érica fala, sim, sei muito bem que isso está escrito na Bíblia. Mas por que eu devo acreditar nisso? É possível que tudo o que é dito lá não passa de uma fantasia, né? É aqui, né? Porque eu devo acreditar no que a Bíblia diz, né? O C é aqui. Mateus. Isso não é possível. A Bíblia foi ditada por Deus aos homens. E, portanto, tudo o que está escrito ali é verdadeiro. Então, aqui é o círculo. Começa com A, B e C. E olha aqui o ponto-chave. Né? O raciocínio circular bíblico é um argumento baseado em pelo menos duas ou mais afirmações. E a frase muito importante aqui, cada uma das quais só é verdadeira se a outra também foi verdadeira. Então, nesse caso, Érica poderia legitimamente afirmar que o argumento é circular. Ela está certo, está circular. Mateus fala um monte, mas não prova nada. Porque Mateus pretendia mostrar que Deus existe, mas para isso teve que pressupor sua existência para mostrar que a Bíblia fala a verdade. Érica não tem nenhuma razão para acreditar que a Bíblia fala a verdade. Afinal, duvida da existência de Deus, né? E se não tem razão para acreditar que a Bíblia fala a verdade, também não terá para acreditar na existência de Deus. É isso como funciona. Por esse motivo, estamos diante de um argumento falacioso. Mateus não foi capaz de oferecer uma razão independente para justificar sua afirmação inicial, né? Pode voltar para ver tudo de novo, leia as coisas aqui e vamos continuar com o Paulo da Bíblia, né? O autor do livro Hebreus. Ele declara um raciocínio circular sobre a fé, sua fé. Pode abrir sua Bíblia no Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé, A, é o firme fundamento, B, está aqui abaixo, né? Das coisas que se esperam, C, e a prova das coisas que não se veem,
D é fé. E isso existe só na sua cabeça, cristão. E a pergunta, né, está aqui abaixo, mas a conclusão é que a teorema A, aqui A, é provado pelo teorema B. No entanto, a afirmação B só é verdadeira se a afirmação A for verdadeira, etc, etc. Pode ser 10 letras aqui e 10 afirmações, né? Mas, por favor, dar atenção sobre essa explicação da Bíblia sobre a fé, né? E aqui, como podemos provar que a fé A é o firme fundamento? Bem, como você vai provar isto? Das coisas que se esperam ser na sua cabeça. E como podemos provar e ter certeza que fé é a prova das coisas que não se veem? D. É um círculo, gente. E Paulo está falando num círculo e ele não prova nada. A religião é raciocínio circular. Presta bem atenção. É um pouco difícil para entender isso. Mas quando você é capaz para entender, você vai entender que fé é raciocínio circular ou lavagem cerebral. Desculpa. Vou te provar o Santíssimo Trindade. Isso é raciocínio circular. Aqui você tem as coisas, né? Aqui tem Deus. Deus é Pai. Deus é Filho. Deus é Espírito Santo, né? Por exemplo, Deus é Filho. Aqui, né? Mas, do outro lado, Pai, Deus, não é Filho. E Filho não é Pai. Então, entra um conflito, contradiz. Isso abre a mente, né? O círculo é Deus, Espírito Santo e Jesus. E os cristãos falam que Deus é uma pessoa. Jesus, o Filho de Deus, é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa, né? Mas eu coloquei aqui 8 perguntas, né? Ou confirmações, né? Deus não é uma pessoa. Ele é um espírito. Ele não tem corpo. Pode ler no 2 Coríntios. Jesus, o filho de Davi. Jesus é filho de Davi, o filho de Deus. Pode ler no Mateus, né? Mas é contradição da Bíblia. Jesus é filho de Davi ou ele é filho de Deus, né? Jesus é uma pessoa. Ele não é Deus ou igual a Deus. Então, como Trindade quer mostrar, né? Se Jesus é Deus, quem foi crucificado e foi para seu Pai no céu, né? Isso é uma prova. Está no Atos 2, na sua Bíblia. 5. Se Jesus é filho de Davi, semente, né? A mãe Maria nunca podia ser grávida pelo Espírito Santo, que não tem testículos. O Espírito Santo não é uma pessoa, né? O Espírito Santo é a força energizadora invisível. Não é uma pessoa, não tem testículos e não pode engravidar a Maria. Pode ler na Lucas, né? O Espírito Santo engravidou Maria. Isso é ridículo, gente. Pensa bem, isso é mentira. Não é possível. O Espírito Santo não tem semente, né? 7. Jesus, o filho de Davi, não é semente de Davi e não sair das suas testículos. Também Jesus não é filho de Deus, porque esse Deus não é físico. É a mesma coisa, ele não tem testículos como esperma e semente. Pode ler no Mateus 1 e Lucas 3. É a história de Jesus Cristo. Mas está tão ridículo quando você procura profundamente esses textos bíblicos e você vai ler tudo o que eu escrevi aqui, todo mundo vai entender que o Santíssimo Trindade é totalmente ridículo. Não tem nenhuma prova. Eu expliquei aqui tudo. E eu já resolvi o problema da Trindade. Então, a pergunta está aqui. Quem engravidou a Maria? Eu já resolvi o problema que a Trindade dá.
e mostrei bem simples que os textos bíblicos e essa Santíssima Trindade são todo raciocínio circular ou lavagem cerebral. Pensa bem, gente. Procura o que você quer na Bíblia e eu já provei tudo isso. É toda mentira. E essa trindade, da onde vem? Então, você já ouviu sobre o credo niceno? Pode procurar aqui no Wikipedia, né? O credo niceno é o texto no qual, pela primeira vez na história cristã, na Igreja Católica, né, as doutrinas fundamentais do cristianismo foram estabelecidas pelos líderes de diversas igrejas reunidas em Niceia, em o ano 325 depois de Cristo. A doutrina de encarnação de Deus na pessoa de Jesus Cristo e a doutrina da Trindade. Só existe um Deus, mas ele se consiste em 3 pessoas. Eu já provei aqui, tudo isso é ridículo e tudo contradiz, né? Mas os cristãos usam isso para lavar seu cérebro, lavagem cerebral, né? Desculpa. Conteúdo da Igreja Católica do Credo Niceno, criado pelo ser humano. É nada a ver com Deus, nada a ver com Jesus. O ser humano, né? A igreja, os líderes religiosos, nessa época, quando você abriu a página no internet, você pode ler tudo aqui. Eu coloquei o que eles... era o combinado deles, né? Vai ler com calma e você vai entender o que aconteceu. A verdade é a propriedade de estar de acordo com o fato real ou a realidade. Então, a Trindade não é real e não é realidade. Existe só na cabeça sua. Aqui. E eu já te dei a prova. Tudo é uma mentira, né? A verdade é realmente considerada o oposto da falsidade. Ela também pode ser respostas lógicas resultantes do exame de todos os fatos e dados. Isso vocês precisam fazer. Faz um exame, vai fazer um estudo cabral da Bíblia. Uma conclusão baseada na evidência, não influenciada pelo desejo, autoridade com dogmas bíblicos ou preconceitos, né? Um fato inevitável, sem importar como chegou a ele. A falsidade é o oposto da verdade, a contradição. Eu mostrei as contradições de Trindade, né? Mostrei para você. E pode expor uma suposição que é considerada verdadeira como mentira, mas também pode ser o contrário, né? Então, o cristianismo usa raciocínio circular do judaísmo, o Antigo Testamento, a base, como as profecias messiânicas sobre um previsto Messias, que nunca se cumpriram no judaísmo nem em Jesus do cristianismo. Eles roubaram as profecias messiânicas do judaísmo para reivindicar uma segunda vinda de Jesus do cristianismo, do Novo Testamento. Então, isso é o ponto-chave para entender a Bíblia. Eu já fiz um outro vídeo aqui, o maior roubo da história. Esse vídeo eu explico tudo como funciona, né? E para hoje eu vou terminar aqui, porque este vídeo coloquei meu comentário, né? E é chocante para os cristãos. Mas gostaria de ser a pessoa que abre a mente da gente. Aquele que vocês vão se lembrar para sempre. Aquele que explica o que a Bíblia realmente ensina. Pelo caminho raciocínio circular. Então, mais uma vez, veja meu outro vídeo, o maior roubo da história. Como o cristianismo é um ladrão e faz sincretismo baseado no
judaísmo. Gente, muito obrigado por falar sobre esse assunto e tema religioso. Obrigado, muito obrigado por assistir. Por favor, dá um like e inscreva-se no meu canal. Um abraço forte do John da Bíblia. Tchau, tchau.